Olá, querido amigo, querida amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você neste dia de hoje, que você tenha um dia cheio das bênçãos e da glória de Deus. Se você estiver precisando de uma cura, receba a cura aí, porque Ele já proveu a cura para você. Se você estiver precisando de algo, para suprir as suas necessidades, que elas sejam supridas no nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos narrar hoje a carta de número 6 de pastor David Robertson, com o título. Ela tem um tema maravilhoso, é uma carta incrível. Assista a este vídeo ou ouça este áudio até o final e você vai ser muito abençoado. E o tema da mensagem é: Deus se importa com cada detalhe da sua vida e quer fazer tudo por você. Amém? Mas antes, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, dê o seu joinha ali se você gostou da mensagem, ative ali o sininho para que você possa receber as nossas mensagens. Quando você compartilha as nossas mensagens com outras pessoas, você também está fazendo parte da grande comissão, que é de pregar o evangelho a toda criatura, e também vai receber o seu galardão. Amém? Então nós vamos narrar a carta e depois, no finalzinho da carta, assista essa carta até o final, ouça o áudio até o final, porque lá no final tem a bênção sacerdotal. É muito bom, depois assim de você ouvir a palavra de Deus, ouvir o ensino, você receber as bênçãos de Deus sacerdotais. Creia que as bênçãos liberadas por um irmão, quando você libera uma bênção para a vida de outra pessoa, seja sobre o seu esposo, esposa, filho, essa bênção ela tem um efeito no reino espiritual, e essa bênção é liberada mesmo, de verdade. E quando o ministro da palavra de Deus libera a bênção sacerdotal, ela realmente é liberada sobre a vida das pessoas. Então, creia nisso e não deixe de receber a bênção sacerdotal. Ouça a carta até ao final e depois receba a bênção sacerdotal lá na última parte da carta. Então vamos à carta de hoje, a carta de número 6 de David Robertson. Deus se importa com cada detalhe da sua vida e quer fazer tudo por você. Começa assim por David Robertson. Querido amigo, muito obrigado pela gentileza que você tem me demonstrado, sendo meu amigo. Com o passar do tempo, eu tenho me fortalecido com o que sei. Não há nenhum chamado maior do que seguir Jesus. Isso significa mais para mim do que você imagina. Porque você é o tipo de amigo que ora por mim e está comigo em tudo o que Deus tem me chamado para fazer. Eu não sei como lhe agradecer por tudo isso. Um pouco antes da conferência de oração e poder em março de 2001, eu reservei um tempo para ficar a sós com Deus, para me preparar. E quase no primeiro dia, o diabo apareceu na minha porta e entrou em combate comigo, como se ele já soubesse que alguma coisa estava diferente neste meu tempo de busca a Deus, e algo ele teria que fazer para me parar. Depois de muitos dias, um choro forte e sobrenatural veio sobre mim. Quando eu digo sobrenatural, eu quero dizer que é quase como uma criança chorando depois de levar uma surra. Embora os pais desta criança digam a ela para enxugar as lágrimas, ela não consegue parar de repente. Aquele soluço de um coração fortemente apertado continuava por muitos minutos. Por 9 horas este choro continuava em mim. Levou-me um tempo para eu entender o que estava acontecendo. Mas agora, quase um ano depois, eu sei que era o coração do Pai que havia me tocado. A graça de Deus estava muito, mas muito perto de mim. Mais tarde eu entendi que a compaixão dele, o amor dele era tão forte que depois, quando as pessoas vieram até mim e disseram o quanto amavam e estavam agradecidos pelo ministério que Deus me deu e o quanto as suas vidas têm mudado, eu queria correr como um gato escaldado. Eu não reagi daquele jeito porque é errado demonstrar gratidão assim, mas porque alguma coisa profunda havia acontecido comigo dentro de mim quando o coração do Pai me tocou brevemente naquele momento. As linhas estavam definidas entre as obras e a graça, entre receber a glória e dar toda a glória para o nosso Deus. Depois de experimentar aquele toque,
tudo em mim queria ter certeza de que eu estava dando toda a honra e toda a glória para Ele. Durante aquela experiência, Deus, por algum motivo, não me capacitou a ver com clareza como Ele tinha se tornado meu Pai e como está interessado em cada simples detalhe da minha vida. Eu vi de um jeito bem fundo, como nunca antes, que nenhuma palavra pode explicar a maravilhosa graça que me salvou e me fez seu filho. Ver as pessoas através do toque que Deus me deu, mesmo por aquele breve momento, fez alguma coisa com a minha fé. Foi quase mais do que eu podia aguentar. Ver Deus todo cheio do seu poder e todo rodeado de glória, ainda assim tão intensamente interessado em cada parte e cada detalhe da minha vida. Como você sabe, fé é um produto do espírito do homem. Por isso, quando Deus me tocou, Ele tocou o meu espírito. Aquele toque divino fez uma obra em mim que para sempre mudou o meu jeito de orar pelas pessoas, assim como os efeitos de tais orações. Naquele toque, a compaixão de Deus me deu uma dimensão sobre a palavra intercessão, que quer dizer intervir no lugar de uma outra pessoa. Tendo recebido essa revelação da compaixão de Deus, como eu não irei orar com mais frequência, como eu não vou ter mais fé para as pessoas a quem eu oro, quando eu sei que Deus quer fazer alguma coisa para elas 100.000 vezes mais do que eu quero. Está escrito assim em Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, 31 e 32. Algumas vezes há um engano comum entre grupos de pessoas de bom coração que acreditam terem sido chamadas para o ministério de oração e intercessão, e isso parece passar de um grupo para o outro. Tal engano seria: como os cristãos intercedem por outros, eles, de algum modo, movem Deus para fazer as coisas que, de outro modo, Deus não seria capaz de fazer. Seria como se Deus não tivesse a chance de escolher o que ele prevaleceu e se não se mover de acordo com as orações que as pessoas fazem a ele. Este conceito não tem nada a ver com a mensagem dada em Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos daria graciosamente com ele todas as coisas? A verdade dos fatos é que Deus tem amor total pelas pessoas. A cruz já provou a sua intenção compassiva. O que os intercessores fazem é dar a Deus o acesso às vidas das pessoas, porque de outro modo não seria possível. Deus está tão interessado em cada detalhe da sua vida. Ele quer se mover em seu lugar mais do que você pode imaginar. Durante aqueles momentos em que você não sabe como orar, quando você ignora o que Deus quer de você em certas áreas de sua vida, ou simplesmente quando você não sabe por que as suas orações não são respondidas, Deus irá procurar desesperadamente por alguém para que ele possa se mover, dando o que ele precisa para responder às suas orações. Ou seja, Deus está procurando os intercessores. Deus está sempre procurando por aqueles que ele possa usar como intercessores de outros, permitindo que ele intervenha no lugar da pessoa que não sabe como obter resposta às suas orações de nenhum outro jeito. O consenso comum religioso é que intercessores movem Deus, mas na realidade, Deus é quem move os intercessores. Ele está procurando alguém específico entre os cristãos que irá se doar para tal oração, acessando a vida das outras pessoas para fazer coisas a elas que ele não poderia fazer de outra maneira. Então, não é só Deus que está intensamente interessado em sua vida, mas ele também tenta mobilizar pessoas para orar em seu lugar,
para que ele possa fazer coisas para você que poderia fazer de outra maneira. Eu vou repetir porque é muito importante. Deus não é só ele, Deus, ele não só está intensamente interessado em sua vida, mas também ele tenta mobilizar pessoas para orar em seu lugar, para que ele possa fazer coisas para você que que não poderia fazer de outra maneira. Por que isso? Porque ele é seu pai e ele ama você. Ele não vai parar nunca de tentar achar um jeito em sua vida para operar pelo seu bem. Por muitos meses depois dessa experiência de oração, a minha mente sofreu para entender o toque da compaixão que o meu espírito tinha recebido. Mas quando o entendimento finalmente veio, os resultados que, em primeiro lugar, começaram a aparecer foram com relação à eficácia das minhas orações feitas por outras pessoas. A rápida olhada para o incrível amor de Deus às pessoas causou uma diferença imensa em receber respostas para as minhas orações pelas outras pessoas. Agora, quando eu penso em orar pelas pessoas, eu me sinto tomado de entusiasmo. Isso porque posso sentir a forte presença de prazer do Pai quando seguro um microfone na boca de alguém e ouço aquela pessoa testemunhando sobre olhos cegos ou ouvidos surdos que acabaram de se abrir. Agora eu sinto este entusiasmo e prazer assim que oro por alguém, como se a minha oração acabasse de ser ouvida. Deixe-me explicar isso melhor para ajudá-lo a entender a paixão que Deus tem por você e o seu grande desejo em responder suas orações e atender às suas necessidades. Quando alguém lhe dá um carro 0 quilômetros, ninguém pode tirar de você a alegria e o entusiasmo. O prazer que você sente em ser capaz de fazer coisas que antes você não podia fazer, faz com que você se sinta cheio de grande alegria. Este é o tipo de entusiasmo e prazer que o Pai sente quando ele é capaz de se mover em seu lugar para atender às suas necessidades e responder às suas orações. Achar um meio pelo qual ele possa intervir e fazer coisas para você é um presente mais precioso para Deus do que um presente que você ganha de alguém, como, por exemplo, um carro novo. A sombra de Pedro e os aventais do corpo de Paulo serviram como mais dois meios da compaixão divina. Vamos ver primeiro aquilo que está escrito ali em Atos, no capítulo 5, do versículo 14 até o 16, quando Pedro manifestou em Jerusalém, quando Pedro ministrou em Jerusalém, nos pórticos de Salomão. Está escrito assim, Atos 5, de 14 a 16. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Veja bem, Deus é tão cheio de misericórdia e compaixão que usou até mesmo a sombra de Pedro para curar as pessoas. Agora vamos ver o que aconteceu quando Paulo veio para a sinagoga em Éfeso. Por 3 meses, o apóstolo Paulo contestou ali com os judeus a respeito da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Quando os principais dos judeus recusaram-se a acreditar, Paulo começou a ensinar aos novos convertidos em uma escola de um homem chamado Tirano, que provavelmente era uma escola de filosofia pela qual os gregos eram muito famosos. Durante os 2 anos seguintes, Paulo contestou, pregou, convenceu e operou milagres até que toda a Ásia tivesse ouvido a mensagem do Evangelho, que foi além daquele lugar. Isso durou
por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Veja o que está escrito em Atos capítulo 19, do versículo 10 até o 12. Escrito assim: ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu próprio uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Atos 19, 10 a 12. Veja bem, a sombra de Pedro e os aventais de Paulo costumavam ser um mistério para mim, mas hoje não são mais. Deus não estava apenas demonstrando, ele estava procurando um meio de entrar na vida das pessoas. Deus não usou Pedro e Paulo nestes jeitos incomuns porque eles clamaram para serem grandes, pois Deus não faz acepção de pessoas. Estes meios foram apenas mais dois demonstrativos da compaixão de Deus em suprir as necessidades das pessoas. Deus estava determinado em achar mais um meio para poder libertar as pessoas, mesmo se ele tivesse que fazer isso através de panos de um homem, de uma cidade, e outra através da sombra de outro homem em outra cidade. Deus é tão cheio de amor e compaixão. Ele quer entender, ele quer atender às nossas necessidades tão fortemente que irá usar coisas como os aventais de Paulo ou a sombra de Pedro como um meio de compaixão para intervir em nosso lugar e em lugar das nossas orações pelos nossos entes queridos. Apenas tente imaginar a medida do amor infinito e compaixão que puderam tocar o espírito de Paulo, a fim de ter feito esta declaração sobre ele mesmo, dizendo ser compatriota com os judeus. Veja o que está escrito ali em Romanos 9, no capítulo 9, do versículo de 1 a 3. Escrito assim: digo a verdade em Cristo e não minto, testemunho comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, os meus compatriotas, segundo a carne. Romanos 9, de 1 a 3. Veja bem, Paulo não somente estava desejando morrer pelos seus irmãos, seus compatriotas, os judeus, segundo a carne. O seu coração tinha sido tocado com tal amor e compaixão que, se possível fosse, o qual não foi possível, ele teria aceitado ser amaldiçoado por Cristo para salvar os seus compatriotas. Agora, pense nisso. Paulo desejava tanto passar a eternidade, Paulo desejava até passar a eternidade sem Deus, condenado para sempre aos tormentos incessantes do inferno, se isso significasse a salvação dos seus irmãos judeus. Nós sabemos que isso não seria possível, mas se fosse, o Espírito Santo, o próprio Espírito da verdade, teria sido capaz de se levantar e testificar no lugar da consciência de Paulo, dizendo: este homem está falando a verdade. Ele condenaria a si mesmo para que os seus compatriotas judeus pudessem serem salvos. O tipo de amor e compaixão que Paulo teve pelos judeus é quase insondável. No entanto, eu estou começando a entender um pouquinho sobre este amor. Ao ver as pessoas através do toque que Deus me deu na primavera passada, alguma coisa aconteceu com a minha fé. Eu vi Deus de um jeito novo, tão cheio de poder e todo compassivo e ainda muito interessado em cada parte da minha vida. Era um lado da compaixão de Deus que me fez saber, sem nenhuma dúvida, que Ele é de fato o meu Pai. O frescor dessa revelação começou a produzir resultados gloriosos nos meses seguintes. Deus não apenas começou a operar milagres e curas sobrenaturais nos cultos, mas uma porção de testemunhos e curas incomuns começaram a aparecer de pessoas que não estavam nos cultos. Aquelas pessoas foram curadas quando alguém se levantou por elas e pediu oração ou levou de volta a elas panos ungidos pelo poder de Deus em oração. Eu quero contar aqui alguns testemunhos que recebemos das pessoas.
Nós tivemos curas de câncer em fase terminal, tivemos caroços que desapareceram, tivemos pessoas que saíram do hospital antes do tempo previsto com saúde completamente perfeita. Aconteceram curas completas dos efeitos de um ataque cardíaco. Veja bem, um homem também testificou que tinha feito uma cirurgia iminente no joelho. O seu joelho estalou alto no momento em que a sua mãe se levantou próximo a mim em oração numa cruzada onde eu estava ministrando. No momento da oração, o joelho daquele homem foi completamente curado em uma cidade bem longe de onde nós estávamos dali. Pois bem, temos recebido sempre testemunhos de pessoas que foram curadas através de alguém que se levantou em oração por elas. Mas de repente, 6 ou 7 grandes milagres aconteceram e 3 deles foram em pessoas que estavam morrendo. No encontro recente, a compaixão de Deus foi tão forte que milagres após milagres aconteceram. Ao final do culto, eu escutei a mim mesmo dizendo: tragam-me panos para eu orar sobre eles. Alguém me trouxe 7 ou 8 lenços. Deus se mostrou tão agradecido, pois a unção era muito forte. Quando eu terminei de orar sobre aqueles panos, eu tentei dá-los ao pastor. Assim que o pastor os pegou, ele cambaleou e caiu sob o poder do Espírito Santo. Então eu peguei os lenços dele e os dei a outro pastor, o associado dele, que também cambaleou e caiu sob o poder de Deus. Eu não posso esperar para ouvir o que aconteceu com aquelas pessoas a quem foram enviados aqueles panos. Por entender o coração do Pai, eu posso dizer isso com a mais extrema confiança. Deus ama você tanto que está sempre procurando um jeito para entrar em sua vida e fazer boas coisas por você. Eu sei que existe algum jeito para fluir coisas do Espírito ou conectar operações para isso, sobre o qual nós não sabemos muito ainda, mas me parece ser governado pela compaixão divina. Considere o fato de Deus seguir um objeto inanimado como um lenço ou um avental de cidade para cidade a fim de curar pessoas ou fazer os diabos saírem do corpo delas. Com certeza, esta é a operação compassiva do Pai que ama você mais do que você pode entender. Algumas vezes, quando eu estou orando no Espírito Santo e adorando a Deus, eu entro no espírito e vejo coisas. Uma visão se materializa em meu espírito e eu vejo um quadro de uma coisa sobre a qual Deus está me guiando para entender. Eu percebi isso anos atrás, quando Deus usou uma dessas pequenas visões para me ajudar a entender uma revelação que Ele estava tentando trazer para mim. Apenas um quadro fez bem claro para mim uma revelação inteira. Assim que eu me familiarizei com esta operação do Espírito Santo e comecei a agir nas visões que ele estava me dando, seguidas vezes elas provaram ser vinda de Deus. Deus usou aquelas visões para me mostrar certas direções que ele estava me dando ou para alguma coisa que ele queria que eu fizesse. Por exemplo, em uma daquelas ocasiões, em uma daquelas visões, eu me via em pé em meu escritório na igreja. Os meus 2 braços estavam estendidos para o céu e as minhas mãos estavam cheias de pedidos de orações. Atrás eu podia ouvir um barulho vindo das pessoas, como quando uma multidão estava tão entusiasmada com alguma coisa. Naquela visão, eu estava entusiasmado pelas respostas das orações. Parecia que cada um queria testemunhar sobre o milagre que havia recebido. As pessoas estavam emocionadas com o que Deus tinha feito. É por isso que eu sei o que Deus quer fazer por você. Ele quer se mover em seu lugar. Ele quer receber as suas orações e pedidos e fazer milagres para a sua vida. Ele quer salvar o seu ente querido que está perdido e remover todos os traços de desânimo. Eu posso ver alguma coisa que você possa estar tendo dificuldade de enxergar.
Eu posso ver o amor de Deus por você e o seu intenso desejo de se mover através do seu poder na sua vida. E eu posso ver mais do que isso. Eu posso ver Deus procurando um jeito para fazer milagre em áreas da sua vida, coisa de muitos anos. Então, por favor, não se deixe desencorajar. Quando Deus me tocou por aquele breve momento, sua compaixão removeu um impasse na minha vida. Eu estava tendo problemas em entender a medida do amor dele por mim e pelos outros, mas alguma coisa aconteceu naquele momento de fé e eu nunca mais serei o mesmo. Por favor, escreva-me. Deus está abrindo um caminho de compaixão para responder orações. E vamos ver o que o Deus da compaixão pode fazer por você. O seu Pai Celestial está procurando um jeito para entrar em sua vida e mover-se por você. Nós simplesmente precisamos abrir uma porta e dar a Ele o jeito para que Ele faça. Alguém pode dizer: parece que você tem muita confiança em receber respostas das orações, mesmo com a distância e através de caminhos de compaixão, tais como cartas ou um pano que recebeu oração, para que as pessoas de Deus recebam a oração. Sim, eu tenho uma grande confiança nas respostas das orações. Não é difícil quando eu já sei que Deus quer se mover em nosso lugar 100 vezes mais do que eu quero. Quando eu sinto a compaixão de Deus, não é difícil de acreditar que aquela oração que Jesus fez por nós em João 17 está sendo respondida agora. Jesus certamente disse em sua oração que o nosso Deus Pai nos ama com o mesmo amor que ele ama Jesus. Está escrito assim em João 17:23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. João 17:23. Como é que eu sei que este versículo se aplica a nós? Bem, o versículo 20 revê que Jesus não estava orando somente para os seus apóstolos, mas também por todos aqueles pelas gerações seguintes que acreditassem na palavra que ele estava falando. E isso inclui nós hoje, nos dias de hoje. Lá no versículo 20 de João 17 está escrito assim: Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então veja bem, nós podemos estar vivendo agora 2000 anos depois da cruz, mas a oração que Jesus fez ainda está sendo respondida para nós, porque nós cremos nele. Você pode imaginar quão rapidamente Deus irá responder uma oração que Jesus tenha feito? E Jesus fez uma oração liberada para nós todos, para conhecermos o mesmo amor com que o Pai o ama. Você pode saber que a oração de Jesus ainda está sendo respondida para você, porque o Pai ama você do mesmo jeito que ele ama o seu filho Jesus. Ele está procurando um jeito de entrar em sua vida e fazer grandes coisas para você. Perto de um ano depois daquela experiência, quando Deus me tocou, eu posso dizer com a mais extrema confiança, por aquele rápido momento, foi-me permitido ver o coração do Pai. De um jeito tão profundo como nunca eu sei que Deus me ama e que Ele ama você com o mesmo amor que Ele ama Jesus. Antes daquele momento, eu não conhecia ninguém que pudesse amar um ser humano do jeito que Deus Pai ama você. Sim, aquele conhecimento fez alguma coisa com a minha fé. Então, por favor, escreva-me e me fale o que você precisa que Deus faça por você. Não importa o que o diabo tem feito na sua vida, não importa quão horrível esteja as suas circunstâncias, ele veio tarde demais. Eu tive uma rápida visão do amor de Deus e da sua compaixão, e sei que o Pai quer fazer por você.
há um grande entusiasmo dentro de mim para ouvir o que Deus faz com resultado a tudo isso. Hebreus 11:1 explica assim porque, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se pode ver. Eu sinto em meu espírito como se eu estivesse ouvindo testemunhos de grandes milagres, mesmo antes de orar por eles. Seu amigo e colaborador, Dave Robertson. Muito bem, querido amigo, querido amigo, e eu quero pedir a você que creia nesta palavra quando ele disse que você pode fazer pedido nas orações. Então, você que está recebendo essas mensagens aqui pelo WhatsApp, você que está ouvindo aí no canal do YouTube, deixe os seus comentários, peça ali as suas orações, não importa o que você está precisando. Assim como foi ensinado nesta carta, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e Deus quer tanto se mover através de você, através de mim, através daqueles que oram, através do pastor, dos pastores que oram. Ele só precisa que você abra o seu coração e você creia que Ele quer ouvir as nossas orações a seu favor. Então, se você tem alguma causa, se você tem algo que você quer que nós oremos, retorne a mensagem aqui no WhatsApp, retorne a mensagem, coloque ali no canal do YouTube o que você precisa, né? Peça a oração. Se você não quiser falar o que você precisa, apenas diga que você precisa de um milagre e nós vamos orar por você. E Deus quer tanto se mover ao seu favor que Ele vai ouvir a nossa oração e você vai receber o seu milagre. Amém. Fique com a bênção sacerdotal. Deus abençoe você, seu amigo e irmão em Cristo, Paulo Cruz. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.